Padre Giuseppe Lepori, muito obrigado. Boa tarde a todos. Desde que alguns meses atrás me chegou a inesperada convite comovedor a fazer essa palestra sobre o tema do meeting, o versículo do poema do Mário Luci não deixou de me provocar, mesmo que ainda hoje não consegui memorizar corretamente esse verso. Me provocou com aquele seu martelar a palavra falta, mas também o som do versículo, com todas aquelas C duras, que, K, Q, que, sem falar da Z e dos T. Um verso que é ainda mais duro, um verso que a gente poderia dizer bravo, um grito, mas que fica tranquilo no fim, depois de uma duríssima palavra trato, no doce e pacífico, você está cheio disso. E no ponto de pergunta, que exatamente não é um ponto exclamativo. No ponto de pergunta, que é o coração de Luci, nas 14 palavras desse único verso, é como se ele tivesse passado do grito bravo a um mendigar, que se rende diante do fato que essa falta não pode se escapar dela, porque preenche todo o coração como a água os abismos do mar. O poeta, quando nos provoca, quando nos interroga, é um profeta. Impulsiona a gente para além, para além de nós mesmos, para além da definição definida de nós mesmos. Nos impulsiona a abrir de novo o confim fechado da definição no que nós nos acomodamos. Ou talvez nos ficamos presos da definição que formulamos nós sobre nós mesmos. Como se fôssemos um animal, ou uma árvore, ou um inseto, que tem que ser catalogado em 2 ou 2 nomes, talvez falados em latim, para nos sentir mais importantes, tipo Homo sapiens sapiens. O poeta é profeta, quando um seu grito, às vezes apenas um sussurro, chega e reabre a definição definida que nós damos de nós mesmos, da vida, do mundo, de tudo, também de Deus. Abre a vida ao mistério. Como se fôssemos um rio lento e barrento que vai em direção ao mar sem se dar conta, sem obstáculos. Mas, de repente, no horizonte, nos damos conta de uma interrupção do curso normal, que não é bem um obstáculo, mas é um abismo. É como se viesse a faltar o fundo barrento no qual nós escorregamos e tendemos a ficar estagnado. Um abismo, uma queda improvisa, uma cachoeira como aquela de Iguaçu. E assim aquele abismo no horizonte no qual estamos precipitando não pode mais ficar fora da definição de nós mesmos. O finito se choca com o belo acabamento que nós tínhamos dado, ela se quebra e não sabemos para qual outro horizonte vamos continuar a descer. Mesmo assim, corremos mais rápidos, mais livres, arrancados a tudo aquilo a que nós nos agarrávamos para nos dar estabilidade e segurança antes do abismo, antes do mistério, antes do limite que agora foi quebrado. O poeta nos provoca, provocando em nós aquela experiência que é a experiência dele.
E é suficiente uma palavra, um verso, um tema musical, uma imagem para dizer tudo, para provocar tudo. Na minha juventude universitária, quando nós montamos a peça Os Coros da Roca, de Eliot, no início tinha me dado um papel principal, mas depois, aos poucos que a minha incapacidade de recitar se tornava evidente, me rebaixaram ao ponto que eu aparecia na cena gritando apenas uma frase que agora não me lembro. Mas exatamente o poeta é um profeta que pode sintetizar o tudo num fragmento que abre para o tudo. O fragmento do Mário Luzi nos martela com uma pergunta cheia de maravilha, que nos relembra que o homem é um coração em tensão ou em equilíbrio entre duas dimensões, a falta de plenitude e a plenitude. Falta, coração, plenitude. São as três palavras que justamente o meeting sublinha graficamente no versículo de Luzi, que se tornou o título do meeting, isto é, o programa e a provocação. Isto é a provocação que o meeting quis ter como programa. Uma provocação, porém, que não tem como objetivo atingir um público ou uma mídia, mas é o coração. O público do meeting é o coração. O meu coração, o teu coração, nosso coração. O coração que é como um verdadeiro meio, um meio de comunicação, de transmissão, de compartilha de uma consciência experimentada e para ser experimentada. De coração a coração, de consciência de humanidade para a consciência de humanidade, da consciência de mistério para a consciência de mistério. Cor ad cor loquitur, coração que fala ao coração. Esse era o lema do cardeal Newman. De fato, acho que o primeiro aspecto sobre o qual nos provoca o versículo de Mário Luzi seja exatamente o fato de interrogar o nosso coração. Interrogando o seu coração, Luzi interroga o nosso. O coração de todos. É isso que redesperta a consciência que o sujeito responsável, que deve responder em nós, a todos e em todos, é o coração. Mas quem interroga ainda hoje o coração? Quem trata o coração como um sujeito responsável? A maioria das pessoas o ignoram. Muitos colocam no escanteio ou então deixam apenas como uma coisa instintiva e experimental reatividade. Muito poucos ajudam o homem contemporâneo a encostar na parede o coração, pedindo conta do seu desejo, tornando-o responsável do seu desejo. Não responsável daqueles que deseja, porque isso é dado ao coração por aquele que o faz, mas responsável de uma consciência de si, de um sentimento consciente de si. Luzi, como Cristo, como Paulo, como Sant'Agostinho e Dante, como Dom Giussani, para fazer só 5 nomes, nos provoca para interrogar o nosso coração e diria a bloqueá-lo, a ir atrás dele como o cachorro vai atrás da presa, sob a mira da pergunta a que o coração pode só ele responder. Só ele é responsável dessa resposta. A pergunta sobre a plenitude que deseja,
A pergunta sobre a felicidade, sobre qual seja a realidade, a experiência que deseja contudo si mesmo. Tanto assim que se sente cheio de uma falta. Mas que nos ajuda agora a nos deparar com a vida, a centrar a vida, a colocar no lugar certo as escolhas, as renúncias, partindo disso. Quem trata o seu eu com essa seriedade última e com isso, com esse amor que ama em si mesmo os outros, o essencial daquilo que somos. Quem parte daí, desse processo, dessa investigação ao próprio coração, no uso da própria liberdade, da sua liberdade diante de tudo, diante das escolhas grandes e daquelas banais, a todas as circunstâncias, diante dos encontros que constituem a existência. Por quê? É por essa interrogação do coração, é por isso despertar-se do coração à responsabilidade diante da necessidade que um preenche. É daí que brota a liberdade. É como tomar o coração pelo colarinho, encostá-lo na parede até que não dê conta de expressar qual é o seu desejo verdadeiro, confessando que 99% das vezes nos mentimos, dizendo-nos que não falta nada, que aquilo que fazemos ou temos é suficiente, que o coração está bem, que ele se acontenta, talvez até de não ficar bem. O verso de Lucy é uma acusação. O coração é um réu que deve confessar, que deve confessar-se, que sabe, que sente, que sofre a falta abismal, que nada satisfaz, a não ser o quê? O que é falta este meu coração? O coração poderia confessar, se for honesto, que não sabe do que falta, que não sabe responder, que não sabe responder a si mesmo, que não sabe o que é aquele objeto de que sente a falta. A mentira do coração não é que não saiba o rosto daquilo que lhe falta. A mentira está lá onde o coração encarna a falta, engana a falta e o preenche com ídolos que não o preenchem. A mentira é quando o coração se diz satisfeito ou deixa dizer a todos e da toda a cultura que está bem, que é satisfeito, censurando as margens infinitas da falta que o preenche. Ânima minha, você tem à disposição muitos bens. Por muitos anos, descansa, come, bebe e divirta-se. Eis a mentira. Eis a grande loucura, a grande falta de razão diante da realidade total da vida. Tonto, esta noite mesmo te será tirada a tua vida. Lucas 12. O inominado, a figura do Manzoni, passa a noite a pensar aquilo que poderia satisfazê-lo como no passado. Mas o seu coração ferido, cansado, desiludido, não o atrai mais, não lhe mente mais. Que milagre, um coração que não mente mais. Mas precisa exatamente esperar o fim da vida, a falência de tudo, para se dar conta disso. Cristo, a Igreja, mas também as tradições religiosas e sapienciais mais puras, isto é, mais pobres diante do mistério,
adiante de mais nada, diante do mistério do homem, nos ajuda a compreender que esse milagre pode ser também um trabalho. Esse trabalho é um caminho. É um caminho confrontar-se com o coração. Esse é o fruto de um caminho. É um comparar-se do coração com uma falta. Isso é fundamental. Que falta de verdade, de razoabilidade, de honestidade para consigo. Um coração que não se compara com aquilo do qual está cheio. Que traição de si consuma um coração que censura a realidade que o preenche. Mas por quê? Por que o coração se censura? Censura-se exatamente porque está cheio de falta. A falta é um vazio, é uma ausência, uma privação. Porque o coração deveria estar atento a essa provação, a essa privação. Seria melhor ocupar-se de outras coisas, melhor uma pequena plenitude que está na minha mão, que está perto de mim, da minha boca, do meu pensamento, da minha imaginação, do sentimento. É melhor uma pequena plenitude que pode ser agarrada que estar diante de uma falta sem fundo. Mas, a um certo ponto, tem o Luzzi que fala de um instante. Aquele instante que faz cair todas as coberturas atrás do qual o coração se censura, censurando a falta de que está cheio. Não se trata de acredito, de um sussurro que vem do coração mesmo. Não é possível que a falta, o vazio que está no nosso coração de um instante nos surpreenda. É necessário que haja algo que faça suscitar em nós a consciência da falta que nos invade e nos afoga. Deve acontecer num instante uma chamada de atenção, um relâmpago na noite, um trovão no silêncio, um vulto, um olhar, uma palavra na névoa da solidão que preenche o coração. É como uma seta que alguém lança e que perfura o coração e desperta da anestesia ao seu próprio dor. A dor que é sua, a dor que somente o coração pode experimentar. A dor da solidão, da falta de um outro. Sim, é necessária uma ferida para que a necessidade vaga que nos invade vagamente como uma falta, se concentre num desejo ardente. A ferida colocada por uma seta não é um mal-estar indefinido, é uma dor que atrai e concentra a atenção do coração sobre um desejo de cura, de salvação. O coração ferido, de repente, num instante, se torna consciente da sua falta. Quando se dá conta aonde está a hemorragia, nos damos conscientes da razão da fraqueza que nós experimentávamos, do mal-estar geral que nós provávamos, e nos descobrimos aonde está o ponto em que devemos intervir. Quando na idade de 17 anos encontrei numa tarde fria e úmida de fevereiro, uma comunidade de pessoas que me revelaram o volto vivo da Igreja e de Cristo, a reação imediata do meu coração foi uma grande tristeza. Como talvez nunca mais tenha experimentado antes. Mas logo depois daquela ferida brotou, ou melhor, entrou em mim a alegria mais surpreendente que eu tinha
tenha já percebido. O que aconteceu? Um encontro que vinha a revelar de repente que estava sozinho, que vivia na solidão, que estava cheio de solidão. E eu experimentava o mal-estar por isso, desde sempre, desde anos, mas até aquele instante, até aquela tarde, não conseguia identificar a falta que preenchia o meu coração. Precisava uma ferida definida e definitiva. Quando ela veio, a surpresa foi que ela não era provocada por algo de negativo, de feio, de triste, de alguma coisa que me odiava. A ferida me era aberta por uma realidade positiva, por uma beleza, por uma Letícia que me amava como nunca tinha me dado conta de ser amado. É como alguém que vive toda a vida no fundo de uma caverna e de um trato, de repente, alcança um raio de sol e os olhos se sentem feridos pela luz, pela beleza, pelo belo dia que inicia e que se torna experiência. O coração é ferido pelo encontro com aquilo que lhe falta. E ferendo se revela, então o atrai. Talvez esta é a experiência que fez o jovem rico do Evangelho. Mateus 19. Tinha tudo. E era também alguém que sabia fazer as coisas, era religioso, observava todos os mandamentos desde a infância, mas encontrando Jesus, esta sua vida todo no lugar, é ferida, é atraída por um horizonte novo, que corresponde ao seu coração como nunca até então. E é tão verdadeiro com a sua humanidade esse rapaz que chega a expressar diante do Senhor toda a falta do seu coração. Aquela falta que nunca nada satisfez, nem os bens, nem a honestidade religiosa. Todas estas coisas eu sempre as observei, ele fala. Que outra coisa me falta? Ele pergunta. O que me falta? É o verso de Luzi que ecoa no Evangelho já faz 2000 anos. Não sei se o encontro do homem com o mistério nunca encontrou expressão tão essencial e dramática como quando este jovem rico e honesto o expressou diante do Senhor a falta insatisfazível que percebia no seu coração. Até agora, esta pergunta, este desejo, tinha levado esse jovem de um pagamento a um apagamento, com os bens cada vez mais abundantes ou na moralidade cada vez mais virtuosa. Mas todas as vezes o coração gritava neles, como expressou um outro poeta italiano católico: não é por isso, não é por isso. É Clemente Rebora. E eis que, aquele dia, o mal-estar vago se encontra diante de um olhar que o leva a expressar, ou talvez apenas atrair, todo o abismo da falta que o preenche, como pergunta àquele que somente ele pode responder à sede do seu coração. Não sei se no Evangelho se encontra, e também em toda a história da humanidade, um exemplo mais essencial do senso religioso de um homem expresso diante de Jesus Cristo. Tanto é verdade que de ninguém outro se fala tão explicitamente que Jesus fixou o olhar sobre ele e o amou.
Mas o que é que responde Jesus a esta falta que se expressa em pergunta? Responde: o que outra coisa me falta? Responde com uma palavra que no fundo é também ela uma pergunta. Siga-me. Vai, vende tudo aquilo que tem e dá-o aos pobres. Não é ainda a resposta à pergunta do jovem, porque isso poderia ser reduzido a uma nova boa ação que de per si não seria uma insatisfação. Aquilo que me falta e me enche o coração, porque segue-me quer dizer que aquilo que te falta sempre, além do limite daquilo que você tem, daquilo que você faz, também daquilo que você faz por Deus, para Deus, aquilo que te falta sou eu. Deixa tudo e segue-me, porque sou eu que te falto. Observamos, entre parênteses, que os grandes carismas eclesiais são sempre aqueles que permitem o reproduzir-se dessa experiência, desse encontro da sede de plenitude que vem à tona do coração do homem, através de todas as suas tentativas deludentes de encontrar algo que possa preencher, com a presença do Senhor que nos ama pessoalmente e que nos oferece de segui-lo para a plenitude que só Ele pode dar, que só Ele é. Os carismas que o Espírito suscita sempre de novo são verdadeiros, se torna atual essa experiência, essa possibilidade de experiência. Se despertam e orientam e torna possível ainda hoje. Desperta e orienta o senso religioso e permitem um encontro com a real presença de Cristo que satisfaz o coração do homem, oferecendo um caminho de seguimento com Ele. Somente assim se respeita e se exalta a liberdade do homem, até o ponto de permitir-lhe, como fez Jesus, também de dizer não. Lhe permite a liberdade de dizer não, de recusar a felicidade. Desafio vocês a encontrar um carisma na história da Igreja que seja fecundo e respeitoso da liberdade, fora desses elementos essenciais. E isso vale para todos. O conselho de deixar tudo, de fato, para seguir Jesus é só para expressar a questão ontológica que nos falta somente Ele. Quem é chamado por Cristo a segui-lo radicalmente é levado, é obrigado a destacar-se de tudo para ser um sinal efetivo de uma realidade ontológica que vale para todos. O fato que só Jesus Cristo falta ao coração do homem, à vida do homem, ao desejo de plenitude e felicidade de cada ser humano. Assim, a pobreza casta e obediente de separar-se de si mesmo, de todos e de tudo, não é outra coisa a não ser a correspondência existencial ao fato que aquele que falta ao coração do homem se fez carne, está presente. É uma pessoa que eu posso encontrar, que escuto, que me olha, me chama, me ama, com quem eu posso ficar sempre, com quem posso caminhar toda a vida. E toda a minha vida não vai esgotar o caminho com Ele, porque Ele, e só Ele, é e será sempre aquilo que falta à plenitude da minha vida.
é aquele que falta a plenitude da vida de todos. E isso, estava dizendo, vale para todos, como o expressa poeticamente Santo Agostinho num sermão sobre São Lourenço, para tornar conscientes os fiéis que todos, em cada estado de vida, somos chamados a seguir o Senhor, que deu a vida por nós. Escreve Santo Agostinho: o belo jardim do Senhor, ó irmãos, possui não apenas as rosas dos mártires, mas também dos virgens, a erra daqueles que vivem no matrimônio, as violetas das viúvas. Nenhuma categoria de pessoas pode duvidar da própria chamada. Cristo sofreu por todos, se deu a todos. Mas o encontro de Jesus com o jovem rico afirma um aspecto da resposta que Cristo é à sede do coração humano, que não podemos deixar de lado. Como vimos, a resposta de Jesus à pergunta: o que falta sempre é radicalmente ao meu coração, não foi um explícito sou eu que falto a você, mas uma chamada: segue-me. E segue-me quer dizer um caminho com Jesus, na companhia de Cristo, um caminho com Jesus que percorre um caminho que há uma direção, que possui uma direção. Quando Cristo diz, segue-me, não é para nos dizer, fique comigo para ir não sei para onde. O caminho de Cristo no mundo não é um passeio. O caminho de Cristo é a sua missão. A direção de Cristo é a missão para a qual o Pai o mandou no mundo. E isto não é por acaso, diante da sua presença que satisfaz a falta última que sente o nosso coração. Também por isso, o jovem rico devia deixar tudo, porque tudo aquilo que tinha e fazia teria atrapalhado o seu caminhar com Cristo, o seu estar com Cristo, que caminha no mundo segundo a missão que lhe deu o Pai. Até Maria com José teve que tomar consciência disso. Quando perderam Jesus, imaginem que terrível falta dele experimentaram por 3 dias. E quando o encontraram de novo no templo, Maria chama a atenção do filho, que os deixaram angustiados com uma falta que não sabia mais aonde encontrar uma resposta com ele. A resposta que ele dá aos pais é uma revelação do verdadeiro lugar em que Cristo nunca nos faltará. Não sabiam que eu devo me ocupar das coisas do meu Pai. Lucas 2. E qual é a coisa do Pai da qual o Filho deve se ocupar? Exatamente, a missão pela qual o Pai o mandou no mundo. A redenção, a salvação do mundo. A última falta do coração, Cristo a satisfaz, atraindo-nos a segui-lo na sua missão de salvação. Sobre isso, Jesus nunca hesitou a corrigir sua mãe, mas também mais severamente corrigiu Pedro, que queria satisfazer a sua presença, separando-a da sua missão através da cruz.
Quando Cristo se doa como plenitude do coração, faz isso envolvendo-nos na missão que recebe do Pai e que segue com caridade infinita até o fim do mundo. Por isso, ninguém pode abraçar Cristo sem segui-lo e sem participar da modalidade e da forma que Deus decide a sua missão de salvação. Quando uma pessoa a quem Jesus falou para ele de repente, segue-me, respondeu, Senhor, permita-me de andar antes a sepultar meu pai. Cristo responde, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Tu, pelo contrário, vai e anuncia o reino de Deus. Lucas 9. É como se entre o segue-me e vai e anuncia o reino de Deus não tivesse nenhuma distinção. Quem segue em Cristo não tem nenhum seminário, nenhuma preparação. Imediatamente vai e anuncia o reino. Também se o segue retirando-se do mundo ou na cotidianidade banal e ordinária de Nazaré. Porque a missão coincide com Cristo mesmo, com a sua pessoa enviada pelo Pai no mundo. O Cristo que responde segue-me, à falta que preenche o coração do jovem rico e que alcança como um náufrago na riba do coração de Cristo, é o servo de Deus que já 2 vezes anunciou a sua paixão e que agora está já a caminho para Jerusalém para consumir a sua Páscoa. Portanto, levando agora na memória o rosto do jovem que começou a amar para sempre e que se fechou a esta plenitude. Ele veio para satisfazer a falta de amor eterno que preenche o coração do homem. Mas, mais uma vez, não encontrou correspondência ao seu oferecer-se à sede do homem. Esta é a agonia de Cristo. E talvez esta seja a última tentação a que o demônio coloca ao seu coração. Será que é exatamente você que falta ao coração do homem? Você está convencido que os homens desejam Deus? Talvez o primeiro pecado em que Adão desejou a outra coisa além de Deus e contra Deus não é a palavra definitiva sobre o destino da humanidade. Você pode perdoar tudo, amar o homem até quando você quiser, pode até morrer por ele. Mas você não acha que agora é evidente que o homem escolheu de não te amar? Preferir a sua liberdade, a liberdade de faltar à escravidão de uma plenitude que vem somente de ti. A sua missão faliu. E faliu de antemão a tua paixão e a tua morte. Você veio no mundo para constatar que, no fundo, tu não falte muito ao homem. Tenho a impressão que esta seja a maior tentação que também Jesus sofreu. Eu encontro nos homens um desdém, uma tentação mais insidiosa. Não é o desencorajamento diante da fragilidade, o pecado ou a mesquinhez. A verdadeira tentação é aquela de se perguntar se Cristo nos falta verdadeiramente. Falta aqueles a que Cristo se anunciou. Se falta às pessoas
que o encontraram, também as pessoas, os monges, também os comprometidos com a igreja. Muitas vezes nos parece que a atração de Cristo não seja verdadeiramente para aqueles que o encontram. A resposta que esgota e que preenche o coração. A tentação, a agonia de Cristo mesmo, e daqueles que o anunciam, e daqueles que o anunciam talvez até simplesmente ao amigo, à esposa, aos filhos ou aos irmãos, é aquela de se dar conta que Jesus não corresponde verdadeiramente a uma preferência, que parece não ser verdadeiramente Ele a preencher o coração das pessoas. Talvez seja isso aquilo que experimentou o coração de Cristo no fim da sua caminhada. Ele tinha dito e repetido, como um disco quebrado, que sem comer a sua carne e o seu sangue, quer dizer, sempre encher-se dele, o homem não vive, não tem vida. É um vazio de sentido, de vida e de felicidade. É exatamente por isso que todo mundo vai embora. E Jesus se encontra sozinho diante dos 12, daqueles de quem conhece toda a miséria e fragilidade. Não quer segurar eles. Se não tem um desejo, não quer que eles fiquem. Vocês querem ir-se também? E Pedro expressa a posição do coração mais verdadeira e humana diante de Cristo, que nunca ninguém expressou. Senhor, aonde iremos? Somente Tu tens palavras de vida eterna. João 6. Traduzindo significa, Senhor, como podemos distanciar-se de Ti? Se você nos falta, tudo nos falta a vida. Pedro vai trair, vai renegá-lo, pecará, vai fazer pecado, mas não poderá nunca vir a faltar nele a confissão desse desejo de plenitude. E é isso, apenas isso, que derrota a tentação suprema contra o acontecimento cristão. Que tenha apenas um homem ou uma mulher que permita ao seu coração de gritar em tudo e sempre que lhe falta somente Cristo e a vida que Ele lhe dá. Estava dizendo que o Filho de Deus se oferece a nós como satisfação daquilo que nos falta ao coração, pedindo-nos de segui-lo na missão que o Pai lhe confiou. Mas não podemos esquecer que a substância dessa missão é a misericórdia. São João Paulo II escrevia na Divisi Misericórdia que Cristo encarna e personifica a misericórdia do Pai. A tentação de que falava antes, Jesus a contradizeu, sobretudo reafirmando a origem. O Pai que não manda. O Pai que não renuncia à misericórdia. A consciência da missão e da sua origem é mais poderosa do êxito aparente. A caridade, a fé, a esperança brotam da origem e atingem nela e produzem a partir dela toda a invencibilidade da missão. Jesus, na agonia do Getsemane, não se opôs à tentação de dar-se à toa, parece, ao mundo que não parece não acolhê-lo, procurando argumento na humanidade que frequentou por mais de 3 anos.
Também Pedro, João e Giacomo o decepcionaram, dormindo enquanto ele sofre e vigia. E logo vai desiludi-lo, fugindo e renegando ele. Aquilo que vence a tentação não é um juízo sobre a humanidade, uma análise da situação moral das pessoas, da igreja, do mundo. Aquilo que vence a tentação é se referir ao Pai. Abba, Pai. Tudo é possível a ti. Porém, não aquilo que eu quero, mas aquilo que você quer. Marcos 14. Dizendo ao Pai, tudo é possível, Jesus não podia não pensar aquilo que disse logo depois do triste abandono do jovem rico. Quanto é difícil por aqueles que possuem riquezas, isto é, que aqueles que acham que não lhe falta nada, entrar no reino de Deus. Quem é que pode ser salvo? Perguntam angustiados os discípulos. Então Jesus, olhando no rosto deles, antecipa aquilo que dirá ao Pai no Getsemane. Impossível aos homens, mas não a Deus, porque tudo é possível para Deus. Confronta Marcos 10. Mas o que é o Pai? O que é que eu quero, o Pai? Para ele tudo é possível. Mas o que quer verdadeiramente? O que realizará verdadeiramente a sua onipotência? O que torna possível Deus mandando o Filho no mundo, o que quis realizar mandando o Filho no mundo, mandando que ele obedeça até a morte na cruz. O que mandou o Pai ao encontro da falta instável, inconstante e decepcionante do homem. Aquilo que mandou o Pai no Filho é fundamentalmente uma grande revelação de si mesmo, do seu coração. Em Cristo, Deus revelou e está revelando a toda a humanidade que o homem falta ao Pai infinitamente mais de quanto o Pai possa faltar ao homem. Nos faltas. É o refrão dramático dos relacionamentos humanos. Quanto está presente esta expressão na literatura, nas músicas, nos filmes. É a grande ferida dos corações dos homens, porque criados para completar-se na relação, na amizade. Meçamos o amor por quanto o outro nos falte ou por quanto nós faltamos ao outro. Mas toda a falta profunda ou superficial entre nós, também o faltar da morte de quem nos é querido, não é senão um símbolo do fato que aquele que nos falta é Deus. Mas que mistério é esse que toda a minha consistência seja alguém que me falta? Que mistério é esse que eu continue a viver, mesmo quando me falta tudo? Porque me falta Ele só, aquele sem o qual eu não posso viver. Como é possível que viva ainda se me falta Ele, que é toda a consistência do meu existir? A resposta, então, veio Ele mesmo a nos dar. Nos revelou Ele mesmo essa resposta. A resposta é que aquele que nos falta é alguém a quem nós faltamos. É a grande revelação que Jesus condensou na parábola dos filhos pródigos.
O filho falta ao pai mais de quanto o pai falte ao filho. A falta que preenche o coração do homem, do nosso coração, a ferida do nosso coração, não é que o reflexo tanto impreciso e confuso de uma falta infinita, misteriosa, eterna, que nós faltamos àquele que nos faz, que nós faltamos àquele que abandonamos, nos fez com uma liberdade que fere nele uma espera, uma expectativa, um anseio, uma solidão, um abandono, uma falta de nós a ele, que é colocada nas nossas mãos, no nosso coração, na nossa decisão de aderir e voltar a Ele, responder a Ele. Este é o rosto da misericórdia. É o grande anúncio de Cristo, a grande revelação que é Cristo. A misericórdia é que nós faltamos ao Pai. Que no coração de Deus tem uma falta de amor a qual nós faltamos, que nos espera desde sempre, eternamente. As três parábolas da misericórdia do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, antes de ilustrar o modo com que Deus busca, perdoa, acolhe aquilo que se perdeu, ilustram o drama do coração de Deus a quem falta o homem. Não é a ovelha que sente de estar perdida, e muito menos a moeda. Mas também o filho pródigo volta para casa, sobretudo porque tem fome. Aquilo que se perdeu não pensa a dor daquele que não o encontrou. A paixão é toda no coração do pastor que perdeu a ovelha, da mulher que perdeu a moeda, do pai que viu partir o filho menor e vive olhando para o horizonte até que ele não volte, e que depois consegue suplicar o filho maior que ficou bravo. A dor da falta e a festa do reencontro são, antes de tudo, no coração de Deus. Estão, antes de tudo, no coração de Deus. Esta é a misericórdia. Nós faltamos a Deus mais de quanto é antes de quanto Ele nos falte. Somente fazendo experiência como o filho pródigo, reabraçado e festejado, desse faltar a Deus totalmente gratuito, sem razão em nós, o homem descobre de que falta esta falta, que de repente, furtivamente, preenche o seu coração distraído e infiel. Estar faltando a Deus é mais doloroso ao coração dele, de pai, que o nosso ter faltado contra ele. Esta descoberta que nos torna consciente da misericórdia do Pai, que em Cristo se revela. O coração do homem, de fato, é a consciência improvisa, surpreendente, da nossa falta de Deus, da nossa falta a Deus, diante de Deus, para Deus. É o reflexo da espera do Pai, o reflexo do maravilhamento da nossa consciência pela festa que o Pai reserva à nossa volta a Ele. A falta do nosso coração é apenas o eco da ferida do Pai que vê o Filho crucifixo mergulhado no nosso sentimento
de ser abandonados por Deus. Então podemos compreender que também a ressurreição é um grande retorno ao Pai do Filho que lhe falta. E nele de todos nós, todos os filhos que faltam ao Pai. Viver da ressurreição de Cristo quer dizer viver a cura da ferida dos faltar-se entre Deus e o homem. Ed é exatamente daqui, desta experiência, que podemos fazer somente quando nos deixamos reabraçar pelo perdão de Deus, que nasce a nossa participação à missão de Cristo morto e ressuscitado, e então a difusão no mundo do reino de Deus. Quando o pastor volta, depois de ter encontrado a 100ª ovelha que se perdeu, faz festa com os amigos e os vizinhos. Lucas 15. Quando a mulher volta, encontra a moeda encontrada, faz festa com as amigas e as vizinhas. Mas, sobretudo, o pai que reencontrou o filho perdido e morto, que quer festejar com todos, com servos, com o filho reencontrado, com os filhos maiores. Lucas 15. A missão de Cristo, a difusão do reino, é cruz e ressurreição, porque participa do anseio do Pai que busca aquilo que se perdeu, mas também a Letícia de festejar o fato de ter reencontrado. Mas quando a missão parte de deixar-se reencontrar nós mesmos por aquele a quem faltamos, é como se não tivesse outra coisa a não ser a festa da ressurreição para difundir, para testemunhar, partilhada com todos. Não se pode mais viver senão para difundir o testemunho da misericórdia do Pai. Isto é, a descoberta que também o último daqueles que se perderam, sobretudo, aliás, o último que se perdeu, tem no coração de Deus um espaço infinito de espera, de desejo, um abismo de amor misericordioso que arde para abraçar, beijar aqueles que se perderam. Jesus disse à samaritana que o Pai busca adoradores. João 4. Em latim, adorar tem a etimologia da tensão à boca, ados. Isto é, comporta também a ideia do beijo. É também isto que faz o pai da parábola com o filho que logo volta, o aperta ao seu coração e o beija. A adoração cristã não é um estar diante do mistério indiferente, mas estar diante do abraço e do beijo de um Deus a quem nós voltamos. E os pais da Igreja não deixaram de observar que o beijo de Deus é a comunicação ao homem do Espírito Santo, da vida e da comunhão amante da Santíssima Trindade. Toda a mística cristã está nesse beijo do Pai misericordioso que que nos transmite o Espírito da adoção filial em Cristo. A mística cristã é uma mística de pecadores abraçados e beijados pelo Pai. Que cultura nova, que mundo novo, que solução diferente dos mil e trágicos problemas que o mundo de hoje vive. Se difundiria, se aprendêssemos com o abraço de Deus, a ir a abraçar todos, a acolher todos com a consciência e também com o testemunho que cada pessoa humana está faltando ao Pai, ao abraço e ao beijo de um Deus que comunica a si mesmo como amor, como misericórdia. Que revolução em cada luta
para a verdade, a justiça e a paz. Há uma profunda necessidade de mística da misericórdia no mundo de hoje. Penso ao rei Josafá, no livro das Crônicas, que decide de andar, iluminado pelo profeta, decide combater contra os inimigos que ameaçam o povo, metendo os cantores do Senhor, os salmistas, vestidos com paramentos sacros, diante dos homens em armas. Porque para que louvassem o Senhor, dizendo, louvem o Senhor, porque eterna é a sua misericórdia. 2 Coríntios 20. E o exército vence sem combater. A missão cristã é vitoriosa da vitória de Cristo. E o seu método é de lançar-se para com todos e tudo, também o pior inimigo, deixando-se preceder pela consciência, isto é, da experiência e da celebração da misericórdia eterna de Deus. É o testemunho de tantos mártires, hoje como sempre. São Paulo escreve aos Efésios que também nós, como o mundo, vivemos nas nossas paixões carnais, seguindo os desejos da carne, os pensamentos ruins, e que éramos, por natureza, meritávamos a ira como os outros, infiéis como todos ao desejo de infinito que habita o nosso coração. Mas Deus, este é o grande mar que coloca tudo de ponta cabeça, que regenera tudo, que vence cada tentação e desencorajamento. É a iniciativa de Deus. Mas este Deus, que é rico de misericórdia, rico não só de bens, não só de justiça, como o jovem rico, pelo grande amor com o qual nos amou. A misericórdia quer dizer que a caridade de Deus é a razão do mundo, de tudo, a origem de tudo. Da mortos que estávamos pelas culpas, nos fez reviver com Cristo. Efésios 2. O efeito em nós da misericórdia do Pai, o efeito do beijo que nos doa de novo o sopro da vida, é que revivemos com Cristo. Literalmente, a palavra usada no São Paulo não é verdadeiramente reviver, mas feitos vivos, feitos como viventes. Desde nós estávamos mortos, mas o Pai nos fez vivos em Cristo. Nos fez conviventes com Cristo. A vida nova, ressuscitada, redenta, gerada de novo, é a vida com Cristo. Isto é, viver a comunhão com Cristo. A nossa vida renasce como relação com Deus, com Jesus, como comunhão com Ele. Na relação com Cristo, a vida humana, que por sua natureza é relação, como nos disse bem o filósofo hebreu Martin Buber, revive como vida e como relação. Vivemos verdadeiramente vivendo com Cristo. A vida nova em Cristo, antes de ser, quem sabe que outra vida, é a nossa vida nele, com Ele. Viver a comunhão com Ele. É a isto que Jesus chamava a atenção ao jovem rico, quando dizia, segue-me. Não o chamava antes de tudo a mudar de vida, mas a viver com Ele. Porque é isso que muda verdadeiramente a vida real, a minha vida. E é exatamente nisso que se manifesta em nós a misericórdia do Pai.
Questo mio figlio, questo tuo Questo fratello era meu morto ed è filho, tornato alla este teu vita. irmão era Perché? morto e agora voltou a Perché è con viver. lui, Lucas 15. Por quê? Porque está semplicemente com con ele, lui. simplesmente com Vive ele. perché è col Padre. E nós E noi siamo con vive Cristo e lui porque con il está com Padre. o Pai. Confesso Nós che la estamos em poesia Cristo e ele di com o Pai. Mario Luzi, Confesso che più mi ha que a commosso e mi poesia de Mário accompagna, Luzzi que mais me comoveu e me è quella in acompanha cui uno dei due discepoli é di aquela em Emmaus que descrive il dos loro discípulos de incontro col Emaús risorto. descreve Per me è o un seu encontro com o bellissimo esempio di come ressuscitado, la presenza di Cristo si que é um avvicina belíssimo con exemplo de como discrezione e a amore ed entra presença nella de vita degli Cristo uomini. se aproxima com discrição e amor e entra na Ci vida. segue, ci sopravvanza, Aqui si está, não accompagna dá para con traduzir, noi é um poema. per lunghi tratti, ci respira al fianco. Seminascosto dalla tarda luce, occultato dalla sua presenza. L'uomo sopra pensiero e taciturno, eppure innaturalmente attento. A che? Ci scorta forse sulla strada dolorosa della rotta e del rientro qui tra i monti? O ci chiede protezione lui stesso per il viaggio che l'attende? Lo sogguarda il mio compagno, io pure, senza parere, non tralascio di scrutarlo. Ancora non sappiamo niente, quando a notte quasi fatta entriamo tutti insieme nella semi-oscurità della taverna. Quel pane, quelle mani che lo frangono, lo sguardo, il troppo lesto addio. Sarebbe stata poi, lo sapevamo noi di Emmaus, questa la materia del racconto. Vennero e se ne andarono al primo far del giorno. Ecco, la misericordia del Padre è il risorto che viene gratuitamente ad accompagnarsi al nostro cammino, convivificandoci con Lui. La vita cristiana è sempre missione perché ciò che salva è vivere con Cristo, la comunione con Lui. La missione è la comunione. Poter vivere tutto con Lui, poter vivere con Cristo con tutti. E la nostra vita reale, la nostra vita umana, la nostra povera vita quotidiana diventa il dramma esplicito, il mistero svelato della comunione con Lui in tutto, con tutti, sempre. Con Lui da seguire, con Lui che ci è dato e che ci manca, come se ogni passo fosse un respiro, un battito del cuore che rigenera la vita.
Grazie Padre Mauro. Due battute solo, due parole non per ringraziarti, perché credo che questo applauso dica più di ogni mia parola, ma volevo solo, mi è tornata alla mente il messaggio, quello che diceva il messaggio di Papa Francesco che ieri abbiamo letto. Il messaggio del Papa diceva che, tra l'altro, che il meeting può contribuire allo scopo della Chiesa rinnovando la provocazione affinché non ci si accontenti di poco, affinché ogni uomo non si accontenti di poco. E questo è il contributo che l'esperienza cristiana porta a tutti, non solo ai cristiani. Ecco, io credo che oggi, di fronte a quello che abbiamo ascoltato, chiunque abbia provato la commozione di poter non accontentarsi di poco, cioè di vedere di fronte a sé la possibilità di non accontentarsi di poco. E io quindi ti ringrazio moltissimo di questo e aggiungo anche che se il meeting è questo tentativo ironico, proprio tentativo, che da 36 anni proviamo a costruire, se il meeting può minimamente servire a questo scopo, cioè può minimamente servire a che in questo mondo gli uomini non si accontentino di poco, ma possano almeno guardare con stupore e desiderio alla prospettiva che tu oggi ci hai rilanciato, io dico che se il meeting minimamente serve a questo, allora vogliamo provare a continuare a costruirlo. E allora vi leggo questo avviso che sentirete ritornare probabilmente in questi giorni, ed è l'avviso sul fundraising. E non vi sembri, ci ho pensato, ce l'ho qui da 1 ora e un quarto sotto, ci ho pensato se darlo o non darlo, e ho pensato che ha un senso darlo. Che ha un senso darlo perché se il meeting può servire a questo scopo, ha un senso che continuiamo ad aiutarci a costruirlo. Prosegue la campagna di fundraising raccolta fondi per sostenere la costruzione del meeting, un luogo che da oltre 30 anni testimonia e racconta una cultura dell'incontro e dell'amicizia. Con la propria donazione si entra a far parte della community meeting. Si può donare in vari punti della fiera, All Sud, padiglione C1, padiglione A1, padiglione A3, padiglione C5. Comunque li trovate perché c'è un simbolo. Oppure andando sul sito del meeting, nella sezione Sostienici. Con la propria donazione si riceverà la card della community meeting che permette di avere alcune agevolazioni legate al noleggio delle mostre itineranti del meeting. Ringraziando ancora immensamente e affettuosamente Padre Mauro, buona continuazione.